O Saitama voltou a aparecer no mangá e provou que pra ele não existe concorrência não, ele é muito mais forte do que o Blast. Então fica comigo depois da vinheta pra ver o que o careca aprontou. O capítulo começa com o Empty Void perfurando o peito do Blast com sua espada. Porém, o avatar do God fez questão de não atingir nenhum órgão vital do seu antigo parceiro, pois antes de dar o golpe final, o Void quer atormentar o Blast o máximo que puder. E por isso ele usa a própria espada para levantar o herói Rank 1 da classe S e depois diz que, apesar do Blast ter lutado com a intenção de fazer com que o Void, entre aspas, despertasse, ou seja, rompesse o vínculo com o God, na verdade é o próprio Blast quem deveria despertar para a realidade. Ou seja, o Blast deveria parar de ficar agindo como se fosse um herói. E então o Void falou que foi apenas recentemente que ele ficou sabendo que o Blast havia se tornado o herói de ranking mais alto da associação. Mas isso não deixou o Void nem um pouco surpreso, afinal, na época em que eles eram parceiros, o Blast sempre falava sobre seus ideais de justiça. E de acordo com o Void, graças ao Blast falar sobre seus ideais de forma irresponsável, isso acabou trazendo desgraças para as pessoas próximas a ele. E apesar do Void não dar mais nenhuma informação a respeito de quais consequências foram essas, essa fala dele vai se conectar com algo que só vai ser mostrado no final do capítulo. Então eu vou deixar para comentar a respeito disso depois. Mas já dá pra ver que o Void tem algum ressentimento com o Blast por causa de algo que aconteceu por culpa do seu antigo parceiro. Mas enfim, que na sequência o Void pergunta se o Blast já conseguiu proteger alguém trabalhando como herói. Mas o Blast não consegue nem sequer responder, ele apenas fica gritando de dor. Porém na sequência o Void revela que ele também ficou sabendo que o Blast tem um filho. E então ele pergunta se isso é realmente verdade. E nesse momento o Blast parou de gritar e olhou fixamente para o Void. E claramente ele estava pensando em alguma forma de enganar o Void para que ele não acabasse indo atrás do Blue como vingança. No entanto, o Void percebeu pelos olhos do Blast que ele estava se preparando para enganá-lo. Mas antes que o Void pudesse falar ou fazer qualquer coisa, ele foi atacado de surpresa pelo Flash. Porém, o líder da Vila Ninja conseguiu bloquear o ataque do herói da classe S com facilidade. E aliás, nesse momento vemos o Blast dizer ao Flash que ele não deve interferir na luta deles. Ou seja, apesar do Blast estar mostrando ao Void que ele estava sentindo dor demais para fazer qualquer coisa, inclusive para falar, na realidade o Blast estava apenas esperando uma chance para tentar fazer algo contra o Void. Porém, essa já é a segunda vez que ele acaba sendo interrompido num momento crucial da luta. Mas enfim, que o Flash perguntou ao Void por que ele não foi diretamente atrás do filho do Blast. Afinal, se o Void já sabia desse, entre aspas, ponto fraco do Blast, ele deveria ter feito algo contra o Blue que lhe desse vantagem na luta contra o Blast, já que sempre era ensinado na Vila Ninja que os pontos fracos do inimigo deveriam ser explorados. Mas galera, surpreendentemente, o Void decide atacar o Flash depois de ter ouvido os comentários dele. E lembrando que até então o Void estava evitando ferir o Flash e o Sonic, afinal todo o trabalho que ele teve na criação da Vila Ninja foi apenas para que eles dois fossem transformados em avatares do God no final. Porém o comentário do Flash sobre o Void fazer alguma maldade contra o Blue para ganhar vantagem na luta contra o Blast deixou o líder da Vila Ninja furioso com o Flash. Ou seja, ficou bem claro que o Void tem algum sentimento forte pelo filho do Blast. Afinal, ele arriscou jogar 20 anos de trabalho no lixo com esse ataque mais forte que ele deu no Flash. Apenas porque o ninja da classe S falou sobre a possibilidade do Blue ser ferido de alguma forma. E galera, mais uma vez isso vai se conectar com algo que vai ser mostrado no final do capítulo. Enfim, que na sequência foi o Sonic quem partiu para cima do Void. Porém, o líder da Vila Ninja evitou o chute lâmina de vento do Sonic usando sua habilidade de teletransporte. E vocês já sabem, né? Se o Void usou seu teletransporte é porque ele planeja atacar usando o corte dimensional. Pois graças aos incessantes ataques do Sonic e do Flash, o Void finalmente percebeu que eles são teimosos demais para se tornarem avatares do God. E portanto a melhor coisa a se fazer é simplesmente eliminar os dois juntos do Blast no próximo ataque. E por isso o Void simplesmente executa o seu corte dimensional com força máxima para colocar um fim nessa luta de uma vez por todas. Porém, algo inesperado aconteceu durante o ataque do avatar do God, pois a lâmina do Void simplesmente travou no meio do caminho, e isso deixou todos sem entender o que estava acontecendo. Mas então, na cena seguinte, vemos que a lâmina do Void foi detida por ninguém menos do que o Saitama,
que simplesmente segurou o ataque do Empty Void usando a ponta dos dedos. E galera, vale lembrar que esse ataque do Void não é um ataque físico, uma vez que as espadas do Void estão em outra dimensão. Ou seja, o que o Saitama segurou não foi a lâmina da espada do Void, mas sim o próprio tecido do tempo-espaço que estava sendo rasgado pelo ataque do Empty Void. E o Saitama prendeu essa distorção espacial com tanta força que a espada do Void ficou simplesmente travada, mesmo estando em uma outra dimensão. E por isso o Void tentou atacar o Saitama usando a sua outra espada. E dessa vez, ao invés de cortar, o Void simplesmente atacou usando a ponta da espada. Mas mais uma vez, o Saitama simplesmente segurou a distorção do tecido do espaço-tempo usando somente os dedos. E depois o Careca puxou a distorção causada pela espada com tanta força que, apesar do Void estar em uma outra dimensão, ele acabou sendo puxado de volta para a Terra. E o Void foi puxado com tanta violência que ele simplesmente afundou o chão no lugar onde ele caiu. Pro desespero do Blast, afinal o herói rank 1 da classe S quer a todo custo evitar que o Void seja morto durante esse combate. E em seguida voltamos a ver o Saitama, e por algum motivo as duas espadas do Void acabaram ficando nas mãos do Careca. Pois é, o Saitama acabou de ganhar duas espadas ninjas. Mas a coisa mais bizarra dessa situação toda, pelo menos pra mim, é o fato do Saitama estar tão perto do local onde a luta estava acontecendo. Afinal, o Saitama disse ao Blast que ele não ia se envolver na luta. Mas aparentemente, ou ele estava ali perto espiando a luta do Blast contra o Void, ou ele acabou sendo atraído pelos vários cortes dimensionais que o Void usou desde o momento em que estava lutando contra o Flash e o Sonic. Mas enfim, que apesar de ter caído com muita força graças ao puxão do Saitama, o Void não sofreu nenhum ferimento. Porém, como ele perdeu as espadas, ele acabou ficando com uma certa desvantagem na luta, e por isso o Sonic e o Flash voltaram a atacar ele. Sendo que a única opção que restou ao Void foi usar a sua técnica de teletransporte para escapar dos dois. Porém, como vemos em seguida, o Blast ainda tinha condições de continuar lutando, e mesmo estando com o braço decepado, ele conseguiu de alguma forma reconectar os nervos e os vasos sanguíneos da mão que ele tinha perdido através de uma distorção espacial. E desse modo, o Blast conseguiu transferir energia para o seu braço decepado e ativar a sua técnica de teletransporte que só pode ser usada unindo suas duas mãos. E dessa forma, o Blast se teletransportou para o exato lugar onde o Empty Void estava antes que ele conseguisse fugir para uma outra dimensão. E como o corpo do Blast e o corpo do Void passaram a ocupar o mesmo lugar no espaço, um fenômeno muito estranho começou a acontecer. E nesse momento o Void começou a pensar que o Blast estava fazendo isso de propósito para que os dois acabassem tendo seus corpos desintegrados. Porém, como vemos em seguida, o verdadeiro objetivo do Blast não era matar o Void, mas sim fazer uma fusão com ele para que os dois se tornassem uma só pessoa. Uma vez que desse modo a energia da luz que o God colocou no corpo do Empty Void seria completamente neutralizada pela energia escura do corpo do Blast. E aliás, o Blast já tinha falado ao City sobre a possibilidade disso acabar acontecendo, pois essa era a cartada final do Blast caso todas as outras alternativas dele falhassem. E o Blast pretendia que o City usasse a tecnologia de separação celular que a associação desenvolveu recentemente para tentar separar os dois. E caso só fosse possível salvar um deles durante o processo, o City deveria se focar em salvar a vida do Empty Void. Pois é galera, o Blast está realmente disposto a sacrificar a própria vida para fazer o Void voltar a ser humano. Porém a estratégia dele de se fundir com o Void acabou não dando certo, pois no momento em que a fusão estava prestes a acontecer, a energia da luz do God acabou repelindo o corpo do Blast, e desse modo os dois simplesmente caíram um em frente ao outro. No entanto, apesar da estratégia do Blast não ter funcionado como ele planejava, a fusão meio que deu certo por um breve instante. E graças a isso, eles acabaram tendo acesso tanto à consciência quanto às memórias um do outro. E por isso o Blast entrou em choque, pois do nada ele ficou sabendo qual foi a visão que o Empty Void teve no momento em que ele foi enganado pelo God. E a forma que o Deus Maligno tomou para enganar o Void foi a forma da esposa do Blast. Pois é galera, e olha, dá pra gente interpretar isso de duas formas. Ou a esposa do Blast era irmã, ou talvez até mesmo filha do Void, e por isso ele se importava com ela, a ponto do God usar a imagem dela para enganá-lo, ou senão o Void estava apaixonado pela esposa do Blast. Um corno foi detectado. E bom, seja como for, as duas possibilidades justificam o porquê do Void estar com tanta raiva do Blast.
pois como ele disse mais cedo, a forma irresponsável como o Blast fala sobre seus ideais de justiça apenas trazem desgraça para todos que são próximos dele. Então é muito provável que a esposa do Blast tenha morrido por causa de algo que o Void julga ser culpa do Blast. E agora a única coisa que resta ao Void é proteger o filho do Blast, que basicamente é a única coisa que restou dela no mundo. E foi por isso que o Void ficou tão furioso quando o Flash falou sobre a possibilidade do Blue ser ferido como uma forma de explorar os pontos fracos do Blast. E aliás, quem aí reparou que o Blue, desde bebê, já tinha uma marca circular na mão, igual à marca que ele e o Blast têm em suas luvas? Pois é, talvez o Blue e o Blast não sejam exatamente humanos. Afinal, se aquela marca na mão deles é a origem da energia das trevas que eles são capazes de manipular, então eles certamente não são pessoas normais. E aliás, outra coisa que vale destacar é que, de acordo com as informações dadas no capítulo 173, o Void se transformou num avatar do God 20 anos atrás, enquanto o Blue tem 16 anos de idade e a primeira luta do Blast contra o Void aconteceu 15 anos atrás. Ou seja, a luta na qual o Blast feriu gravemente o Void só aconteceu 5 anos depois do Void ter se tornado um avatar do God, e naquela época o Blue já tinha 1 ano de idade. Então é bem possível que o verdadeiro motivo pelo qual o Void decidiu ir atrás do Blast foi porque a esposa dele acabou morrendo nessa época e o Void queria se vingar do Blast pelo que aconteceu com ela. Mas enfim, essas são apenas as minhas teorias sobre a relação do Void com a esposa do Blast. Mas se você também tem alguma teoria a respeito disso, fala aí nos comentários que a gente conversa sobre as possibilidades. Mas enfim galera, que o capítulo termina com o Blast e o Void se encarando. E claramente o Blast ficou muito abalado por ter visto as memórias do Void. E aliás, essa cena ficou idêntica à cena do começo da luta do Silver Fang contra o Garou. E acho que a mensagem que o Murata quis passar com isso é que a luta do Blast contra o Void está apenas começando. Mas enfim, nerd, se você gostou da análise, não esquece de deixar seu like para fortalecer o vídeo e também se inscreva e ative o sininho para ser notificado quando saírem vídeos novos aqui no canal. É isso aí, até a próxima, valeu, fui!